Olá, queridos, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim, e se não estiver, o objetivo aqui é fazer ficar. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, falando sobre a ansiedade. Eu sou bastante questionada, né, sobre esse assunto, como lidar com a ansiedade, como eliminar, como controlar. E a gente percebe que não precisa ser profissional da área para identificar que é muito grande o número de pessoas ansiosas, e aí eu digo uma ansiedade fora do normal, porque até um determinado nível todos nós temos ansiedade e é aceitável. Está dentro aí de um padrão de normalidade, né, de saúde mental. Mas existe um aumento muito grande, né, de pessoas apresentando quadros sintomáticos, né, inclusive com sintomas físicos de ansiedade, onde a gente já identifica que não está saudável, né, está fora desse controle, fora desse padrão. E eu sou muito questionada com isso, não só pelos pacientes, como amigos, né, pessoas na sociedade de um modo geral que sabem que eu sou psicóloga, estão sempre me perguntando, né, uma dica, como fazer para controlar. E é muito unânime, assim, a maioria das pessoas apresentando ou se identificando como ansiosas, né, ao ponto disso gerar um incômodo, ao ponto disso alterar a rotina, alterar o sono, muito por conta da vida que a gente leva hoje, né, com muitas demandas, muita sobrecarga e uma falta, né, de autoconhecimento, uma falta de vigilância, onde as pessoas não param para analisar a forma como estão reagindo às situações, a forma como estão interagindo, né, no seu ambiente de trabalho, em família. E essa falta de percepção sobre si mesmas acaba gerando aí um aumento nessa ansiedade diante das situações do dia a dia. Né? E aí acaba que tem aqueles pensamentos insistentes, ruminantes, muito acelerados. Algumas pessoas apresentando uma certa taquicardia diante de uma situação qualquer, dificuldade para se concentrar. Então existem, né, uma série de sintomas e aí cada um apresenta aí um grupo desses sintomas, né? Existe aí mais ou menos um padrão, mas cada pessoa, de acordo aí com a sua predisposição, ela vai desenvolver um conjunto de sintomas dentro daquele quadro. E aí, voltando, né, para a questão do controle, muita gente se identifica como ansiosa, de uma maneira já adoecida, né, que a gente considera fora desse normal, porém, essa mesma maioria não quer agir de forma coerente com a mudança desse quadro. As pessoas querem deixar de ser ansiosas num passe de mágica, né? A maioria sempre questiona se não existe um remedinho, uma forma mais rápida, mas não existe. O que existe é paliativo, né? Você vai tomar uma medicação que vai te auxiliar, vai ajudar, mas resolver de verdade depende muito do posicionamento de cada um, né? Por isso que eu sou tão insistente, às vezes eu fico chata falando desse autoconhecimento, porque é através dele que você vai conseguir perceber como você está se desenvolvendo, né? Como esse sintoma quando ele está aparecendo e como ele está ficando mais potencializado. Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento. E o segundo passo é desenvolver a paciência, a tolerância. Porque quando eu falo em algumas medidas importantes para você adotar na sua vida a partir de uma disciplina, trabalhar mais a respiração, experimentar técnicas de meditação, fazer uma caminhada. Conforme eu sugiro, né, algumas coisas que vão auxiliar nesse processo, é quase unânime, as pessoas rejeitam essa ideia, né? A primeira coisa que eu ouço é a seguinte: não tenho paciência para meditar, que ficar respirando o quê? As pessoas querem coisas imediatas e não existe, não vai acabar nunca com essa ansiedade. Tudo requer um investimento de tempo, de pensamento, uma disciplina. Não adianta que da noite para o dia isso não vai ser resolvido. Você não desenvolveu essa ansiedade de um dia para o outro.
ela foi sendo construída em você através de um monte de fatores, né? Não dá nem para eu citar aqui, porque é muito particular também. Então, ela não vai sumir de uma hora para outra. Ela não vai sumir se você não começar a ter posturas diferenciadas na sua rotina. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que te adoeceu, não tem como melhorar de uma hora para outra. Então é fundamental, primeiro, uma consciência de que você vai ter que sair sim da sua zona de conforto, que você vai ter que modificar algumas coisas e que isso exige um certo sacrifício. É um pouco chato você ficar nesse processo de vigilância, de observar as suas ações, as suas reações, quando que um determinado sintoma aparece, como está ali o seu pensamento, como está ali o seu sentimento. Então, exige sim uma mudança de postura que vai ser gradativa, né? Também não vai ser de uma hora para outra e que não vai acontecer do jeito que a gente quer, né? A gente tem quando eu falo a gente, ser humano, a gente tem uma necessidade, uma urgência em resolver as coisas, sendo que elas nunca aconteceram do nada, nada é do nada, né? Eu lembro que um professor falava muito isso na faculdade. Nada em relação à mente é do nada. É todo um processo, é toda uma construção. E se a gente não entender isso, não perder essa ideia equivocada do imediatismo, vai continuar alimentando comportamentos adoecidos, né? Através de pensamentos adoecidos, de sentimentos adoecidos. Então, você só vai conseguir controlar a sua ansiedade. Claro, em alguns casos vai precisar do auxílio de uma medicação? Vai, mas de um modo geral, nem todo mundo que, por exemplo, me questiona sobre essa ansiedade vai precisar do remédio. E entenda, o remédio é um paliativo. Você vai conseguir mudar a sua vida de uma forma integral, né? Para uma saúde integral, aí sim você vai começar a ter resultados. Se você quiser continuar na zona de conforto, se você quiser continuar se autodestruindo, né, com uma alimentação completamente inadequada, uma vida sedentária, onde você não se permite dar um tempo para o seu pensamento desacelerar, isso é um hábito que você vai criando no seu dia a dia. Você não vai de uma hora para outra começar a meditar, hoje eu vou meditar e vai dar tudo certo. Não, você vai começar gradativo. Por isso que eu disse que tem que exercitar muito a paciência. Então não adianta querer a pílula mágica, não adianta querer a técnica mágica. Se você está acompanhando algum tipo de programa na internet ou comprou algum livro de autoajuda que vai te dizer como eliminar a ansiedade em 10 passos ou em uma semana, não vai conseguir, porque não é assim que funciona. Então é importante ter a consciência de que a mudança dessa rotina, de determinados hábitos, determinados conceitos, isso tudo precisa ter uma mudança, ainda que gradativa, né? Eu acredito muito naquilo que é gradativo, porque é consistente. Essas mudanças tanto de pensamento quanto de conduta, muito de uma hora para outra, imediatas, elas não costumam se sustentar. Elas costumam ser aquele famoso fogo de palha. E isso realmente não resolve. A tendência é que você tenha aí depois uma recaída, né? Você consiga alcançar aí um certo objetivo no início, mas depois vai vir uma grande frustração porque você não vai ter base, você não vai ter estrutura emocional para sustentar. Então a gente tem que pensar no alicerce emocional, pensar em se trabalhar nesse sentido e aí sim ir fazendo as mudanças possíveis, aquelas que você vai se propondo e não aquelas que alguém impôs. Mas é importante ter essa consciência. Eu acho importante a gente falar sobre isso em outros momentos, mas como eu percebo que é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem sobre a ansiedade, né? Principalmente como eliminar. Eu achei importante vir aqui começar com essa reflexão. Eu acho que a gente tem que refletir, principalmente aqueles que se consideram ansiosos, independente de haver um diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Eu sou ansioso além do normal? Tem alguma coisa que eu percebo aqui que está fora do meu controle? Se sim, é interessante você começar a trabalhar a sua consciência nesse sentido e, obviamente, vai ajudar muito procurar um profissional, né, especializado que possa acompanhar nesse processo. Tá? Então, que a gente comece aí a semana com esse posicionamento, né, de buscar comportamentos e pensamentos mais saudáveis para a gente, não querendo fugir da realidade, não querendo ir para o campo da fantasia, não esperando a pílula mágica, mas pensando que nós somos responsáveis pelas nossas mudanças. E para isso, a gente precisa fazer escolhas
conscientes, escolhas de um processo gradativo. Esquecer esse imediatismo que, na verdade, não nos leva a nada. Muito obrigada por me ouvirem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Se gostou do vídeo, clique em gostei e vamos compartilhar para a gente seguir aí nesse processo da nossa corrente do bem. Beijos e até breve.